Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Lima aqui na área, mais uma vez para a gente seguir essa nossa jornada, esse nosso caminho rumo à aprovação, rumo ao resultado, ao sucesso, a você se tornar funcionário público e um dia no futuro você me encontrar e me ajudar de alguma forma, beleza? A aula de hoje é um tema que é denso, é vasto, mas eu vou tentar resumir para vocês da melhor maneira possível, com 3 características que eu já vou avisando logo: caderno, caneta, lápis. Não tenho caderno, caneta nem lápis. Pega um pedaço de carvão aí, um caco de telha, um batom, anote. Porque são 3 características que vão te ajudar a entender esse fenômeno chamado de urbanização brasileira. É isso que eu quero que vocês entendam, esse processo de urbanização, alguns fenômenos e alguns processos urbanos que foram derivados desse processo, alguns problemas estruturais que as cidades brasileiras têm, que são derivadas desse processo de urbanização. É isso que eu quero que vocês entendam hoje e eu vou tentar simplificar da melhor forma possível para você poder gabaritar a sua prova, o seu concurso. Primeira coisa, eu chamo a atenção de vocês para essa imagem. Você pode estar fazendo um concurso sobre qualquer estado brasileiro, você pode estar fazendo uma prova sobre qualquer lugar. Eu preciso que vocês entendam que urbanização e industrialização são 2 fenômenos que estão completamente interligados. Eu trouxe essa imagem poética para poder ficar na sua cabeça e você não esquecer. Em que momento uma cidade começa a urbanizar? Em que momento uma cidade começa a crescer? Principalmente quando ela começa a se industrializar. Na história da humanidade, onde ocorreu industrialização, ocorreu urbanização. É isso que você precisa entender de cara. E aí vamos seguir. Como você já deve imaginar o conceito, urbanização é o crescimento da população ou dos espaços urbanos de um determinado local. E para que o espaço urbano de um local cresça, o rural tem que diminuir. Então o espaço rural encolhe, o urbano cresce. O nome disso, urbanização. A urbanização brasileira ela tem um momento histórico, que é meados do século XX. Só que tem um momento que você precisa colocar na sua cabeça. Um momento histórico extremamente importante. Era Vargas. A Era Vargas é um marco histórico da urbanização brasileira. E de casa eu sei que você está me perguntando assim, por que na Era Vargas? Volta para o desenho. Lembra que Vargas tinha um plano lá de industrialização, indústria de base, Petrobras, Companhia Siderúrgica Nacional, Vale do Rio Doce, tudo com o cabeçudo lá do Rio Grande do Sul do Vargas. Quando Vargas investe num parque industrial brasileiro, como consequência, o que é que ele ganha? A urbanização. É o Brasil investir em indústria e o processo de urbanização se intensifica nesse mesmo processo. Lembre, a urbanização brasileira ela ocorre já no período colonial. Ela começa no Brasil colônia. Mas é nesse momento histórico aqui que ela se intensifica. Interligue. Metade do século XX era Vargas. O que é que Vargas faz? Investe em indústria. Beleza. Quando Vargas investe em indústria, a indústria gera emprego. Esse emprego começa a atrair pessoas. Vai acabar gerando isso daqui, olha. Êxodo rural. O que é o êxodo rural? É a saída das pessoas do campo para a cidade. Quando todo mundo começa a sair do campo para a cidade, o que é que acontece com o Brasil? Ele intensifica seu processo de urbanização. Vargas investe em indústria, indústria gera emprego, emprego atrai as pessoas do campo para a cidade, êxodo rural, o êxodo rural gera urbanização. Bota isso na desgraça da sua cabeça para fazer a prova. Tranquilo? Outra coisa que você vai colocar na sua cabeça, você vai tatuar, olha o que eu vou dizer. Se você sentir vontade de cagar depois dessa aula, você vai cagar repetindo o seguinte mantra: a urbanização brasileira ela foi tardia, acelerada e sem planejamento. É você sentado no vaso cagando e repetindo: tardia, acelerada e sem planejamento. Vlau, soltou o tolete: tardia, acelerada e sem planejamento. Lembre disso. Esses 3 pilares aí, tardia, acelerada e sem planejamento, eles explicam o que é o espaço urbano brasileiro hoje. Então, devagar, por partes. Vamos entender isso aqui, ó. Por que tardia? Porque ela só se intensifica, ela só acelera, volta para cá.
em meados do século XX. Meu patrão, o resto do mundo intensifica o processo de urbanização no século XIX. O Brasil só vai intensificar lá pelo século XX. Acelerada por quê? Porque quando começou foi muito rápido. Lembre, o Brasil tem uma das maiores metrópoles do mundo, que é a cidade de São Paulo. Como é que Peste eu começo um processo intenso de urbanização acelerado e hoje eu tenho uma das maiores cidades do mundo? E esse processo é só você unir, tardio mais acelerado, vai acabar gerando um problema. Que problema é esse? Cidades brasileiras crescem sem o menor planejamento. Resultado imediato que eu tenho desse trio do apocalipse da urbanização brasileira, que é ter sido tardia, acelerada e sem planejamento. Primeiro, processo de favelização. Por quê? Sem nenhum planejamento. A galera começa a migrar, campo, cidade, campo, cidade, campo, cidade, campo, cidade. Chega na cidade, consegue um emprego, ok. Mas quando chega numa grande cidade que consegue um emprego, vê que o salário é baixo. Quando ele vai pagar água, luz, transporte, comida, farmácia, cachaça, aluguel, ele vê que a conta não fecha. O que é que o brasileiro começa a fazer? Ocupar áreas irregulares. Assim começam a surgir as favelas e assim começam a surgir as ocupações em áreas de risco. Aquelas casas que infelizmente a gente vê nos grandes centros urbanos, as pessoas vivem nas margens de rios, mesmo sabendo que aquele rio corre um risco de, numa próxima chuva, transbordar. As pessoas vivem em áreas de encosta, sabendo que a casa pode acabar desmoronando, mas não tem outra alternativa. Foi o padrão de urbanização brasileiro que criou isso. Além disso, ocupações esparsas. A gente percebe muito no espaço urbano brasileiro, cidades onde você tem pequenos aglomerados urbanos espalhados. É um bairro aqui, aí é outro bairro do outro lado da rodovia, 4 quilômetros depois, um terceiro bairro não sei onde, a sede do município num outro local. Isso tudo reflexo desse processo aqui, tardio, acelerado e sem planejamento. Depois, carência de infraestrutura, principalmente no quesito mobilidade urbana. O Brasil tem muitos problemas de circulação da sua população. Esses problemas derivam do quê? Lá para cá. Da ausência de planejamento. Em muitas cidades brasileiras a gente só tem um tipo de transporte público, ônibus. A outra modalidade de transporte pode ser um transporte alternativo, uma van, um táxi, alguma coisa desse tipo, que não supre a necessidade dessas cidades. Beleza? Terceiro, inundações e enchentes. Por quê? Cidades que cresceram de maneira, ó pra cá, acelerada, rápida. Tem que construir prédio logo, tem que fazer a avenida logo, tem que fazer uma outra avenida, tem que fazer um viaduto para aquela avenida. Mais um prédio surge aqui, outro prédio, e eu esqueço de planejar, porque é tudo muito rápido, muito concreto, muito asfalto, construído de maneira desordenada. Resultado disso, um solo impermeável, que não consegue absorver água. Resultado, inundações e enchentes. Por quê? Lembre, volta para cá, ó. Essas cidades foram criadas sem infraestrutura. Elas não têm, por exemplo, um sistema de drenagem para a água da chuva. A água da chuva cai, eu não tenho essa drenagem, o solo está impermeável de tanto asfalto e concreto. Resultado, enchentes. Então, os 3 pilares da urbanização brasileira, acelerado, tardio e sem planejamento, vão explicar o porquê das cidades brasileiras passarem por problemas como favelização e ocupação de áreas irregulares, ocupação de áreas de risco, ocupação ou processo de povoamento das cidades brasileiras, onde essas cidades ficam esparsas, elas não ficam numa mesma malha urbana, tudo juntinho, são bairros totalmente separados que simplesmente surgem. Carência de infraestrutura e mobilidade urbana, enchentes e inundações. E eu vou colocar um outro probleminha aqui, especulação imobiliária. Cidade repleta de problema, só que algumas áreas não apresentam problemas. Algumas áreas são as queridinhas do poder público. Normalmente as áreas queridinhas do poder público são as áreas onde a galera com maior grana vive. Normalmente essas áreas, os imóveis são mais caros.
Eu segrego a galera da cidade. O local com estrutura é caro, o local sem estrutura é barato. Vai morar no lugar caro quem tem grana, vai morar no lugar barato quem não tem grana, vai ter estrutura quem tem grana. Aí se fuder num lugar inundado, sem rua, sem avenida, sem estrutura básica, quem não tem grana, que vai gerar um probleminha que a gente vai ver já já, que é a segregação socioespacial. Mas ó, entendemos as linhas gerais da urbanização brasileira, entendemos os padrões da urbanização brasileira. Agora eu vou entrar rapidamente nesse ponto aí, fenômenos urbanos. É algo mais profundo, que eu vou falar só por um motivo. Para você não chegar lá na prova, ter uma questão sobre um desses fenômenos, eu não ter falado, e depois você sair por aí dizendo que minha mãe exerce atividade sexual de cunho remunerado. Então, para que vocês não xinguem mamãe, eu vou falar um pouco sobre os principais fenômenos urbanos. Rápido, objetivo e direto. Cheguei para fazer minha prova e me deparei com essa palavra, conurbação. O que é que ela significa? A conurbação é quando duas ou mais estruturas urbanas se encontram. O que é que eu quero dizer com isso? Olha para a imagem aqui, ó. Eu tenho a área urbana da cidade A e eu tenho a área urbana da cidade B. Entre a área urbana da cidade A e a área urbana da cidade B, eu tenho uma área não urbanizada. Muito provavelmente essa área não urbanizada é uma área rural. Só que o que é que acontece? A área urbana da cidade A cresce, a área urbana da cidade B cresce. Resultado, essas estruturas urbanas crescem tanto que se encontram. Quando elas se encontram, elas vão formar uma área conurbada. Veja só, conurbação não é quando duas cidades se encontram. Toda cidade encontra com outra. Toda cidade tem um limite com outra cidade. Quando eu falo conurbação, eu estou dizendo que a estrutura urbana das cidades se encontram. É aquele fenômeno que faz acontecer o seguinte, eu não sei se no seu estado ocorre isso. Existe uma avenida. Do lado esquerdo da avenida é a cidade X. Do lado direito da avenida já é a cidade Y. O que separa a cidade X e Y é a avenida, porque suas malhas urbanas se encontraram. Isso é conurbação. Quando ocorre a conurbação, eu tenho a formação das chamadas regiões metropolitanas. A região metropolitana da Grande São Paulo é a cidade de São Paulo conurbada com a caralhada de outras cidades que estão no seu entorno. A região metropolitana de Belo Horizonte, mesma coisa. Belo Horizonte se encontrou com diversas... A área urbana de Belo Horizonte se encontrou com a área urbana de diversas outras cidades do seu entorno. Formou o fenômeno da conurbação. Beleza? Consequências da conurbação. Eu tenho o crescimento da malha urbana, porque as cidades elas ficam totalmente interligadas. Então eu tenho, por exemplo, o transporte público coletivo interligado. Eu tenho a coleta do lixo interligada, porque fica difícil você distinguir onde termina uma cidade e onde começa outra. É melhor o poder público se unir para poder oferecer esses serviços para a população. E eu tenho a chamada migração pendular, que é quando o sujeito mora nessa cidade, por exemplo, o cara mora na cidade, vou para cá, o cara mora na cidade A, mas ele trabalha na cidade B. Todo dia ele acorda de manhã de A para B para trabalhar, terminou o expediente de trabalho, ele volta. Como é o nome disso? Migração pendular. Ocorre em áreas conurbadas, que formaram regiões metropolitanas. Outros dois fenômenos urbanos agora para você entender, ó. Gentrificação. O que é gentrificação? Não olha para o conceito não, olha para mim. Tente imaginar um bairro de classe média, mas nesse bairro passou uma avenida muito movimentada. Quem mora nesse bairro normalmente são pessoas de classe média baixa. Essa avenida é muito movimentada e alguém muito rico percebe que é um local estratégico para montar, de repente, um supermercado atacadista, uma galeria, um shopping. Esse cara rico compra algumas casas e monta um shopping, dá certo. Outro cara rico compra outras casas para botar uma galeria. Outro cara rico compra mais casas para colocar uma clínica. Outro cara rico compra mais casas e monta um supermercado. O que é que ocorre? Aquele bairro ele era residencial. Mas de tanto a galera se apropriar das casas e começar a botar comércio, aos poucos ele deixou de ser um bairro comercial, ou ele deixou de ser um bairro residencial e ele passou a ser um bairro comercial. Quando esse bairro muda de função, o que é que ocorre?
Gentrificação. A gentrificação é um processo de valorização das áreas urbanas antes degradadas, que expulsam os moradores e acabam se tornando, na maioria das vezes, áreas comerciais. São adquiridas por pessoas de elevado poder aquisitivo. No seu bairro, a sua cidade, melhor dizendo, deve ter algum bairro que antes as pessoas moravam, agora é só comércio. Gentrificação. Beleza? O outro que está de lado, macrocefalia urbana. Olha, macro quer dizer grande, certo? Urbano. O que é a macrocefalia urbana? É quando uma cidade ela concentra de maneira excessiva população, atividades econômicas, serviços. Sabe aquela cidade na região onde você vive, que se você precisa de um médico, é na cidade X. Se você quer comprar uma roupa diferente, é na cidade X. Se você quer algo de lazer, é na cidade X. Os melhores shows, a cidade X. A maioria da população de sua cidade trabalha onde? Não trabalha na sua cidade, trabalha na cidade X. Quando essa cidade começa a concentrar economia, serviços, pessoas, ela pode passar pelo processo de macrocefalia urbana. Por quê? Não é só você concentrar serviços, economia e pessoas, mas é você concentrar e de repente gerar uma sobrecarga. Ou seja, tenho muita gente, tenho muito emprego, tenho muitas atividades econômicas, mas eu não consigo dar conta de atender essas pessoas. Eu acabo prestando serviços públicos de péssima qualidade, transporte público ruim, começa a ter áreas de ocupação irregular, começa a surgir favelas, os postos de saúde não atendem a galera, a segurança pública não consegue atender a demanda, a cidade cresceu demais, não consegue atender a demanda de sua população. Qual nome eu dou a isso? Macrocefalia urbana. E por fim, o último fenômeno urbano que nós já conversamos um pouquinho lá, quando nós vimos os 3 pilares da urbanização brasileira, acelerada, tardia e sem planejamento, segregação socioespacial, que é quando a cidade segrega seus habitantes. Periferia, regiões centrais. Zona sul, onde vive a nobreza. Zona leste, por exemplo, onde vivem as pessoas de menor poder aquisitivo. É quando a cidade, ela cria grupos sociais no seu espaço urbano, onde população de diferente renda vive em diferentes lugares, com acesso desigual à infraestrutura e com acesso desigual à oportunidade. É o cara que vive numa região da cidade, mas trabalha na outra. Para isso, ele tem que se deslocar horas no transporte público para chegar até aqui, porque no local onde ele vive não tem um emprego, o emprego está aqui. É o cara que, para se divertir no final de semana, ele descobre que no bairro onde ele vive não tem nada para ele poder se divertir. Para ele se divertir, os shoppings ficam do outro lado da cidade, os parques ficam do outro lado da cidade, o cinema fica do outro lado da cidade, o teatro fica do outro lado da cidade. Ele tem que atravessar toda a cidade para poder se divertir. A cidade segregou. O lazer não está perto dele, o emprego não está perto dele, o acesso à saúde não está perto dele, o acesso à educação não está perto dele. É uma cidade que segrega, certo? Por isso, segregação socioespacial. Eu vivo em São Paulo, numa região distante de São Paulo. Se eu quiser no final de semana ir com minha família ao Parque do Ibirapuera, é 1h30 de ônibus. Segregou. Eu vivo em Aracaju. Para que eu vá para as praias de melhor estrutura de Aracaju, eu tenho que pegar linhas de ônibus que só passam de hora em hora. Eu desisto. Segreguei. Deu para entender? A segregação socioespacial ela tem como principal causa a desigualdade social e econômica, a especulação imobiliária, como nós já vimos, os imóveis nas regiões que oferecem tudo, lazer, saúde, educação, são mais caros e nem todo mundo consegue comprar. Falta de políticas públicas de moradia para a população, fazendo com que essa galera ocupe as regiões periféricas das cidades. E a gentrificação de algumas áreas, como nós acabamos de ver aqui, ó. O sujeito morava aqui, mas alguém com grana comprou. E ele acabou indo para uma outra região mais distante, segregando. Galera, nós trabalhamos praticamente tudo em relação à urbanização brasileira, características gerais e fenômenos urbanos. Agora é o momento mais querido de você concurseiro ou você concurseira para garantir a sua aprovação, que é a resolução de questões. Olha essa imagem aí. Se você estudou numa escola e seu livro de geografia não tinha essa imagem, processe a escola.
certo? Processe a editora do livro de geografia da sua escola, porque é obrigação de qualquer estudante ter assistido Tempos Modernos na escola e ter visto essa imagem no livro de geografia. O que é que eu tenho nessa imagem? Eu tenho uma favela e eu tenho um condomínio de luxo. Lima, como é que você sabe que é um condomínio de luxo? Meu amigo, se tem quadra de tênis, é condomínio de luxo. Acabou. Porque tênis é um esporte caro do caralho. Meu amigo, se você olhar, cada varanda do prédio tem uma pequena jacuzzizinha, uma pequena piscina. Então eu já sei que quem mora aqui é quem tem uma grana bacana. O comando da questão vem dizendo: a fotografia retrata uma característica típica do processo de urbanização do Brasil, conhecido como o quê? Aí vamos lá. Eutrofização. Isso aqui é um termo da biologia. É quando tem muita matéria orgânica na água e começa a crescer planta na água. É basicamente isso. Então, corta. Urbanização planejada. Você acha que isso foi planejado? Uma favela do lado de um condomínio de luxo? Nem por uma peste. Isso foi planejado por quê? Nem foi planejado por quem mora na favela e muito menos por quem está morando no condomínio de luxo. Então, corta. Letra C. Segregação socioespacial. Tchau. Olha para essa imagem aqui. Olha para essa imagem, igual você olha para aquele menino, para aquela menina. Eu vou até apagar os desenhos que eu fiz. Eu quero que você foque só na imagem. Essa imagem, ela é a marca da segregação socioespacial do Brasil, certo? Ela é a maior marca. De um lado, uma favela, do outro lado, um condomínio de luxo. Isso que é segregar. Então, a alternativa correta dessa primeira questão é a letra C. Segunda questão, texto gigantão. E vem dizendo, quais estão corretas? Tem um comando, mas eu vou ler logo as alternativas para poder identificar quais as que estão corretas. A letra A vem dizendo o seguinte: a urbanização brasileira se deu de forma acelerada, ok. Portanto, não foi acompanhada pela infraestrutura nas cidades, ok. Causando deficiência de água tratada, certo. Coleta e tratamento de esgoto, perfeito. De núcleos de formação educacional, ou seja, carência de escolas para atender a demanda de todo mundo, ok. E profissionais, ok. Resumiu bem o que foi a urbanização brasileira. Esse primeiro item é perfeito para resumir o que foi a urbanização brasileira. Então, o primeiro item está correto. Se eu sei que o primeiro item está correto, o que é que eu faço, galera? Vou nas alternativas e já descarto quem não tem ele. Já descarto o C, porque C não tem o primeiro, e eu sei que o primeiro está correto. Já descarto o D, porque D não tem o primeiro, e eu sei que o primeiro está correto. Vou ler o segundo. O segundo vem dizendo o seguinte, ou melhor dizendo, eu não leio o segundo, eu ia cair no meu próprio vacilo. Por quê? O segundo tem na letra A. O segundo tem na letra E. Se eu ler o segundo, a única coisa que eu vou conseguir é descartar B. O terceiro tem na letra A. O terceiro tem na letra E. O terceiro tem na letra B. Se eu ler o terceiro, o máximo que eu posso conseguir é descartar A ou não. Eu vou ler o quarto. Se o quarto estiver correto, eu já posso matar a questão. Se o quarto estiver errado, eu vou ficar só entre A e B. E aí vamos lá. Eu vou ler o quarto. O quarto vem dizendo o seguinte. Outro problema ambiental das cidades urbanizadas são as áreas de risco, como encostas com alta declividade, sujeitos a deslizamentos, e os fundos de vale, sujeito à inundação. Ele está dizendo que o problema das cidades brasileiras é o quê? Os deslizamentos e as inundações. E, velho, o que a gente mais tem no Brasil são de problemas urbanos, são inundações e deslizamentos. Letra E, corretíssima. Se a E está correta, eu sei que A está errado, eu sei que B está errado. Então, tchau. Tudo que está aqui está correto. Então, todos os itens estão corretíssimos. Segundo item. Devido à miserabilidade, a população acabou indo morar em locais com péssimas condições sanitárias, vivendo em locais com adensamento demográfico, como morros e mangues de rios, correndo riscos de toda a natureza. Foi isso que aconteceu. Terceiro, as altas concentrações de edificação, pavimentação de ruas e de quintais no espaço urbano impermeabilizou o solo, o que dificulta o escoamento da água pluvial. A água pluvial é a mesma coisa que a água da chuva, contribuindo para causar inundações nas partes baixas das cidades. Correto. Tudo que está aqui está correto. Logo, a alternativa correta aí é a letra E.
Vamos para a terceira questão. Terceira questãozinha vem dizendo o seguinte: o espaço urbano brasileiro apresenta dinâmicas que refletem um processo histórico de urbanização. Analise as alternativas a seguir. Letra A. As cidades brasileiras são homogêneas. Quando você vê esse homogênea, ele está querendo dizer que as cidades brasileiras são iguais em sua estrutura urbana e serviços disponíveis. Minha gente, as cidades brasileiras são iguais em estrutura e serviço? Não, são totalmente diferentes. Você tem cidades que concentram estrutura e serviço e cidades que praticamente não têm nem estrutura e não prestam nenhum serviço para a sua população. Então, descarta a letra A. Como assim não presta nenhum serviço para a sua população? Eu não sei onde você mora, mas eu sei que você conhece alguém que mora em alguma cidade que, para ser atendido por um médico, precisa ir para uma cidade vizinha. E saúde é um direito básico. Beleza? Letra B. A urbanização no Brasil ocorreu de forma planejada, tchau, e equilibrada, tchau, entre as regiões. Não foi nem planejada, nem equilibrada. Lembre o pilar da urbanização brasileira: acelerada, tardia e sem planejamento. Tchau, letra B. Letra C. O crescimento urbano desordenado resultou em problemas como favelização e desigualdade de acesso a serviços básicos. Perfeito. Vou ler a letra D só por desencargo de consciência. O Brasil apresenta taxas de urbanização mais baixas em comparação aos países vizinhos. Não, o Brasil é um dos países mais urbanizados da América Latina. Então, tchau. Alternativa correta aí, letra C. Vamos para a quarta questão? Quarta questãozinha que vem dizendo o seguinte. Ó, que texto grande. Mas eu vou começar pelo comando. O comando vem dizendo o seguinte: o processo descrito no texto gerou qual impacto na cidade de Itumbiara? Eu quero saber isso daqui. Eu quero saber que impacto esse texto gerou na cidade de Itumbiara. E vou ao texto. O texto vem dizendo o seguinte: em Itumbiara, se por um lado a expansão territorial foi contida pelos limites impostos pelo rio Parnaíba a sudeste, nota-se uma dispersão intensa em direção ao norte, que é o eixo da rodovia BR-153. E noroeste, Avenida Modesto de Carvalho em direção à BR-452. Outro fator que influenciou diretamente foi a localização industrial, sobretudo se considerarmos a implantação do distrito agroindustrial de Itumbiara, no extremo oeste da cidade. Peraí, eu percebo o seguinte aqui nesse texto, ó. Tem uma galera morando no norte, por causa dessa rodovia aqui. Tem uma galera morando a noroeste, por causa dessa outra rodovia. Tem uma galera morando a oeste, por causa do distrito agroindustrial. Seguimos. Além disso, vale destacar o papel das áreas residenciais no processo de dispersão, ó, a palavra dispersão de novo, já foi aqui e foi aqui, dispersão territorial ao longo das últimas décadas, seja por meio de loteamentos privados, quanto a partir de conjuntos habitacionais implantados pelo poder público. Grande parte destes empreendimentos foram implantados em áreas periféricas, distantes de norte e noroeste. Norte e noroeste que já era ocupado. O que é que eu consigo perceber nesse texto? Eu consigo perceber que a cidade de Itumbiara, Goiás, tem vários núcleos de povoamento. Núcleo esses que a palavra-chave está aqui, ó. Núcleos dispersos, ó. Eu tenho um núcleo a noroeste por causa de uma rodovia, eu tenho um núcleo a norte por causa de rodovia, eu tenho um núcleo na parte oeste e eu ainda tenho conjuntos habitacionais que foram criados pelo poder público que está longe disso tudo. Eu tenho noroeste, eu tenho norte, eu tenho oeste e eu ainda tenho conjuntos habitacionais que estão longe do norte e do noroeste. Ou seja, qual impacto isso provocou? Letra A. A inviabilidade de escoamento de mercadorias. Eu acho que escoar mercadoria não é um problema para Itumbiara, porque tem 2 rodovias federais cortando ela. Então eu acho que é fácil, não é letra A. Letra B. A dependência dos empregos do agronegócio. O texto em nenhum momento fala sobre emprego. Fala sobre o complexo agroindustrial, que dá a entender nas entrelinhas, se tem um complexo agroindustrial, tem geração de emprego. Mas ele não fala de dependência. E lembre, não é o que você interpreta do texto. Tire da porra da sua cabeça a palavra interpretação. É o que você compreende
você não tem que interpretar porra de texto nenhum, você tem que compreender. O texto não está falando sobre dependência de emprego. Se o texto não está falando, foda-se. É o que o texto está me dizendo. Então, tchau, letra B. O endividamento da construção civil. O texto fala de endividamento da construção civil em algum momento? Não. Ah, professor, mas eu consigo deduzir quando ele fala de condomínio habitacional. Não é deduzir, é o que o texto fala. Se apegue ao que o texto fala. O texto não fala de endividamento, a referência do texto não fala de endividamento, então tchau. E letra D, o crescimento urbano disperso. O texto fala de crescimento urbano disperso? Fala. Não só fala, como a palavra dispersão foi destacada 2 vezes. Mesmo que a palavra dispersão não fosse destaque, aí você vai compreender do texto que ele está te dizendo o seguinte: tem gente morando na rodovia norte, tem gente morando perto da rodovia noroeste, tem gente morando perto do distrito industrial que fica a oeste, e ainda tem os conjuntos habitacionais que não está nem a noroeste, ou nem a oeste, nem a norte, já está em outro canto da cidade. Ou seja, o povoamento de Itumbiara foi totalmente espalhado, foi totalmente o quê? Disperso. Um crescimento urbano disperso, espalhado, que é uma das características da urbanização brasileira, como nós vimos lá no começo da aula. Beleza? Lembre, não se interpreta texto, se compreende. Se está dizendo no texto, ok. Ah, mas não está falando no texto, está implícito. Foda-se. Se apegue ao que o texto está falando. Última questão para a gente poder matar essa nossa sequência aqui. Vou direto para o comando. Assinale as alternativas e marque a correta. Ei, que legal. Sobre o quê? O texto vem dizendo: o processo de urbanização do Brasil não foi apenas o crescimento das cidades, mas um fenômeno vinculado ao sistema capitalista, que reforçou as desigualdades sociais. Beleza. Vamos assinar a alternativa correta sobre a urbanização brasileira? Letra A. A urbanização brasileira está fortemente associada ao processo de industrialização. Tá? Tá. Lembra daquela linda imagem do cachorro que impulsionou o êxodo rural, ótimo, e a concentração da população nas áreas urbanas a partir da segunda metade do século XX, meados do século XX. Ó, aquele círculo que nós fizemos no começo da aula. Lembra? Getúlio investe na indústria. Indústria gera emprego. Os empregos das indústrias vão promover o êxodo rural. O êxodo rural esvazia o campo, enche as cidades, promovendo a urbanização. Letra A. Perfeita. Vou ler as outras só por desencargo de consciência. Letra B. O processo de urbanização no Brasil foi caracterizado por uma intensa descentralização da atividade econômica. Não, as atividades econômicas foram centralizadas. Anote o que eu vou falar. Essas atividades se concentraram no centro-oeste. Desculpa. Anote o que eu vou falar. Finja que eu não falei o erro que eu cometi agora. As atividades econômicas no Brasil se concentraram no sudeste. Concentraram tanto no sudeste as atividades econômicas que o sudeste hoje é a região mais urbanizada do Brasil. São Paulo e Rio de Janeiro principalmente. Então não foi descentralizado. Letra C. A urbanização brasileira ocorreu de forma equilibrada, já corta, não foi equilibrada, acelerada, tardia e sem planejamento. O desequilíbrio é o que marca a urbanização brasileira. Então corta a letra C. Letra D. A política habitacional brasileira ao longo do século XX, como garantiu a oferta de moradia no programa Minha Casa Minha Vida, digna a inclusão social de toda a urbana brasileira. O programa Minha Casa Minha Vida não foi uma política habitacional que ocorreu ao longo do século XX, é uma política habitacional do século XXI. É um programa, se eu não me engano, do segundo governo Lula. Tranquilo? Então não é. E letra E. O fenômeno da urbanização brasileira diminuiu as desigualdades socioespaciais, não diminuiu, aumentou. Lembre, não só aumentou as desigualdades socioespaciais, como gerou o fenômeno da desigualdade socioespacial. Galera, matamos tudo sobre urbanização brasileira. Terminei a aula leve, com a consciência tranquila de que tudo que eu podia falar sobre esse processo, falei. Lembre de um detalhe que eu não coloquei nos slides. A área mais urbanizada do Brasil hoje corresponde à região sudeste, que foi quem contou com esses investimentos de industrialização de uma maneira mais gigantesca, mais concentrada. Concentração de investimentos no Sudeste, industrialização do Sudeste, urbanização intensa do Sudeste. Beleza? Me despeço aqui.
com a certeza de que você está preparado para essa prova. Quando você for aprovado, lembre de mim, principalmente se você for aprovado no concurso policial, certo? Lembre desse professor da cabeça grande. Cheiro do tio Lima. Faço o convite para vocês para a nossa próxima aula, porque dessa eu fui. Cheiro, me emocionei, bati até a cabeça aqui. Tchau.